Olá e sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises aprofundadas. Hoje nós temos em mãos um material que promete virar muitas ideias modernas simplesmente de cabeça para baixo. É um material bem denso e, eu diria até revolucionário, né? Com certeza. A nossa mesa hoje está cheia com os escritos do autor Márcio Bringuente. É uma coleção bem fascinante que inclui títulos como A Vida de Jesus, O Médico da Alma e O Apocalipse de João. E o que esses textos fazem, basicamente, é reavaliar a vida, os milagres e todos os ensinamentos de Jesus Cristo através de uma lente muito específica, sabe? Isso, uma lente focada em um conceito que o autor chama de prosperidade eterna. E a nossa missão nesta imersão de hoje é exatamente desconstruir aquela ideia moderna e, sejamos honestos, bastante superficial de prosperidade. Aquela ideia que a nossa cultura costuma focar puramente no ganho material, né? Tipo, o carro do ano, a conta bancária cheia. Exatamente isso. A gente quer entender o que realmente significa essa abundância que, segundo a obra de Bringente, transcende o tempo, o espaço e as circunstâncias terrenas. E claro, é sempre bom lembrar a quem nos ouve que a nossa abordagem aqui é explorar a riqueza dessas ideias de forma totalmente objetiva. Sim, a gente está aqui para mergulhar nos conceitos teológicos apresentados nos livros para entender essa visão de mundo que o autor propõe, sem tomar partidos, apenas relatando. Perfeito. E por que essa exploração é tão relevante para a gente debater hoje? Olha, o motivo pelo qual isso importa tanto para a nossa audiência hoje é muito claro. Nós vivemos em uma sociedade que está coletivamente exausta. Há uma busca incessante por sucesso financeiro, uma pressão constante pela produtividade a qualquer custo. E pelo acúmulo de bens temporários, né? Exato. Coisas que, como os próprios textos bíblicos citados na obra lembram, a traça e a ferrugem destroem. Então, quando o autor propõe o entendimento dessa prosperidade eterna, ele está essencialmente oferecendo uma âncora. Uma âncora de paz. Isso, uma âncora de paz e de propósito no meio desse mundo caótico. É uma mudança drástica de paradigma. Uma visão que busca libertar as pessoas daquela ansiedade paralisante do dia a dia e redirecionar o foco para uma riqueza interior que seria indestrutível. Nossa, muito forte isso. E para entrar no clima dessa mudança de paradigma... Eu até tomei a liberdade de pedir para a nossa equipe mudar o cenário visual do nosso estúdio imaginário aqui. Coloquei um fundo de um céu noturno bem estrelado sobre uma paisagem rústica. Ficou incrível, combinou perfeitamente. Ok, vamos desvendar isso. Para começar a entender esse conceito de prosperidade, a gente precisa olhar para o próprio início da narrativa apresentada nos textos, que é o nascimento de Jesus. Onde tudo começa. Exato. A obra destaca um paradoxo gigantesco logo de cara. Tem um momento em que o texto descreve Jesus como o Verbo encarnado, o Criador do universo que existia antes do tempo. Um termo que, para muita gente, carrega um peso teológico enorme. Sim. Para quem não tem familiaridade com teologia, verbo encarnado soa bem complexo. O que o livro quer dizer com isso na prática? E como isso se conecta com a ideia de nascer numa manjedoura em Belém? Essa é uma excelente pergunta, porque é a base de todo o argumento do Bringente. Quando a teologia e o livro falam de verbo encarnado, estão se referindo à ideia de que a inteligência suprema de Deus, a força que criou as galáxias, tomou a forma humana. É o divino vestindo pele e osso. Isso, o divino vestindo pele e osso. E a grande ironia, o mistério que o autor enfatiza fortemente, é justamente esse, o infinito contido no finito. O Deus Todo-Poderoso assumindo a fragilidade absoluta de um bebê. Exatamente. E o mais chocante para a época, e até para nós hoje, é que essa chegada não acontece num palácio romano. Não tem guardas reais ou riqueza. Acontece no meio de uma estrebaria, cercado por pastores simples. Que eram trabalhadores rústicos e marginalizados, né? Totalmente. Eles eram a base da pirâmide daquela sociedade. É uma subversão total de valores, porque se a gente pensa em um rei chegando à terra, a gente imagina luxo, poder político, muito ouro e tapete vermelho. Sem dúvida.
E a primeira lição sobre essa tal prosperidade eterna, extraída diretamente desse evento, é que ela absolutamente não é medida por poder político, status social ou riqueza material. Vai na contramão de tudo. O que é fascinante aqui é notar que a verdadeira prosperidade, de acordo com o texto, é definida por um conceito puramente relacional. A palavra é Emanuel. Que traduzido significa Deus conosco. Perfeito, Deus conosco. Na visão da obra, a presença divina na vida cotidiana, nos detalhes mais simples, no cheiro do feno ali na manjedoura e até nas dificuldades, é a verdadeira riqueza. Isso subverte completamente a lógica humana de grandeza desde o primeiro fôlego de Jesus na Terra. Sabe, essa ideia de inverter valores me faz pensar em outro ponto do livro que me pegou de surpresa, que é a análise do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um divisor de águas nessa tese. Se o Nascimento já subverteu a lógica, os ensinamentos parecem ter chocado a multidão de vez. Basta a gente imaginar a cena. As pessoas estavam ali, sob o domínio do Império Romano, esperando um líder militar forte, um general. Alguém para resolver os problemas políticos e econômicos imediatos deles. Exato. Aí Jesus sobe ao monte e começa a abençoar os pobres de espírito, os que choram, e os mansos. A obra argumenta que essas palavras inverteram totalmente a pirâmide social daquela época. E não só daquela época. A grande sacada do autor aqui é mostrar como isso confronta de frente os valores da nossa sociedade atual também. De que forma ele faz essa ponte? O autor faz um mergulho muito interessante no idioma original e analisa o termo grego Makarios, que é frequentemente traduzido nas Bíblias como bem-aventurado. Certo, Makarios. O livro aponta que Makarios não se refere a uma emoção humana passageira. Não é tipo, estou feliz porque comprei um carro novo ou porque o dia está ensolarado. Não é aquela felicidade baseada nas circunstâncias. Exato. Na verdade, segundo a obra, é sobre um estado profundo, inabalável e duradouro de bem-estar espiritual que independe totalmente das condições externas. Isso bate de frente com a cultura moderna do excesso de trabalho, não é? Hoje a mensagem que a gente mais vê por aí é: trabalhe enquanto eles dormem, exaltando a autossuficiência e a agressividade. É o oposto daquela cultura da produtividade tóxica. Enquanto o mundo de hoje diz que a prosperidade está em nunca demonstrar fraqueza e passar por cima de tudo, a lógica do reino apresentada nos escritos de Bringente diz o contrário. Ela abençoa a dependência. Sim, abençoa a dependência de Deus. Diz que o luto pode encontrar consolo divino e exalta a mansidão, que o livro faz questão de explicar que não é fraqueza, mas sim o poder sob controle. É por isso que no mesmo Sermão da Montanha há aquele famoso conselho sobre onde colocar o nosso tesouro, certo? Exatamente esse o ponto. A passagem sobre não acumular tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões roubam, mas sim acumular tesouros no céu. Eu achei a análise de Bringente sobre isso muito direta. É bem cirúrgica. Sim, ele diz que a prosperidade material tem prazo de validade. Ela apodrece, perde valor de mercado ou uma crise econômica pode simplesmente varrer o seu dinheiro do mapa da noite para o dia. É uma questão de investimento inteligente na visão do autor. O que o texto sintetiza de maneira muito clara é que a prosperidade eterna, que se manifesta em virtudes como amor, compaixão, paz interior e integridade, é inroubável. E indestrutível. Totalmente. É um ativo que não sofre com a inflação. A intenção do livro, ao discutir esse ponto, é mostrar que a verdadeira sabedoria está em priorizar o que é permanente em vez do que é meramente temporário. Falando em sabedoria e na formação desse caráter permanente. Opa! Aproveitando a deixa, acabei de mudar o nosso cenário aqui no estúdio para um jardim radiante, iluminado pelo sol da manhã, com muito verde e vida. Ah, perfeito. Tem tudo a ver com o próximo ponto, porque a obra traz uma analogia incrível que ilustra muito bem essa mudança interior. A analogia da metamorfose. Isso. O autor usa a imagem da transformação radical da lagarta em borboleta. Pelo que eu entendi da leitura, o argumento é que aceitar a mensagem de Jesus não é fazer um cursinho de boas maneiras cósmicas ou tentar ser uma versão melhorada de quem já se era. Não é um remendo novo em pano velho. Exato. O livro cita a carta aos Coríntios dizendo que eis que tudo se fez novo.
Como o autor explica essa recriação total? Essa analogia da borboleta é vital para entender o conceito de identidade na obra de Brigiente. O autor conecta essa metamorfose de forma brilhante àquele diálogo que Jesus teve na calada da noite com um líder religioso e intelectual chamado Nicodemos. Ah, o encontro com Nicodemos é clássico. Sim, nesse encontro, Jesus fala que para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo da água e do Espírito. A explicação fornecida no livro tira esse termo nascer de novo do clichê religioso. E o que ele se torna, então? Ele o coloca como uma mudança estrutural na identidade mais profunda da pessoa. Imagine alguém que passou a vida inteira sendo definido por seus erros. A identidade anterior era de um pecador, né? Um rótulo definido por falhas ou vícios. Isso mesmo. O que o livro argumenta é que, a partir desse novo nascimento, a identidade passa a ser a de um filho amado e santo. Que mudança de chave absurda! Gigante. A pessoa deixa de rastejar como a lagarta, presa às limitações terrenas e ao peso da culpa, e ganha asas para viver a prosperidade eterna. É uma mudança de raiz, não apenas de comportamento externo. Eu achei muito curioso como os escritos abordam isso usando quase uma linguagem de tecnologia, sabe? Há menções ao que a gente poderia chamar de instalação de um novo software mental. É literalmente a ideia de uma reprogramação da mente. O texto diz que a nossa velha natureza e essa nova natureza entram em conflito o tempo todo. Mas a capacidade de viver essa nova vida não vem da nossa própria força de vontade. É como se recebêssemos um upgrade no sistema. Ah, sim, essa empolgação com a ideia do software mental faz muito sentido e ilustra perfeitamente a estrutura do argumento do autor. Não é interessante pensar dessa forma prática? Demais. O livro defende com unhas e dentes que a força de vontade humana por si só não dá conta do recado. Segundo a visão dele, quem tentar mudar apenas na base da determinação vai acabar frustrado e esgotado. A velha natureza luta ferozmente. Sim, como o texto descreve, a luta é real. Mas essa nova capacidade, esse novo sistema operacional, só seria possível através da presença do Espírito Santo habitando na pessoa. Essa é a fonte de energia. A força motriz para acessar a prosperidade eterna no dia a dia. Exatamente. E isso se reflete em ações muito práticas. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque essa força motriz não fica apenas na teoria. Ela se manifesta de formas muito visíveis e é aí que a gente entra na questão dos milagres relatados nos livros. Os milagres são peça-chave nessa compreensão. Eu estava lendo a parte sobre transformar água em vinho. Para ser bem sincero, eu sempre vi isso apenas como uma demonstração de poder divino. Tipo um truque grandioso para impressionar os convidados de um casamento que ficou sem bebida. É a interpretação mais comum, sem dúvida. Mas Brigiente tira uma lição totalmente diferente disso, focando nas áreas vazias ou rotineiras da nossa vida. Como ele constrói isso? A forma como ele constrói isso é olhando profundamente para o contexto e o simbolismo da cena. A água ali representava a purificação ritual, que era algo cotidiano e até monótono, mecânico. Uma obrigação religiosa. Isso. Já o vinho representava a alegria, a celebração e a vitalidade de um casamento. O autor argumenta que os milagres não são shows pirotécnicos para ganhar aplausos da plateia. Eles têm um propósito bem maior. Eles são demonstrações práticas de como a prosperidade eterna opera no nosso meio. Ao transformar água comum em um vinho de altíssima excelência, a mensagem é que essa abundância divina tem o poder de trazer sabor. Trazer alegria profunda e renovação. Justamente. Renovação para aquelas áreas da vida humana que se tornaram vazias, mecanizadas ou que simplesmente perderam a esperança. E logo depois, o livro mergulha na multiplicação dos pães e peixes. E, novamente, a obra não foca apenas no fato estatístico de que milhares de pessoas comeram. Ele foca no menino, não é? Exato. No detalhe daquele menino que entregou seu pequeno lanche. O livro interpreta isso como um princípio super vital dessa prosperidade. É um convite para entregar o pouco que a gente tem nas mãos do divino. Sem aquele medo paralisante da escassez. Isso. Para que esse pouco seja abençoado, multiplicado e sirva para alimentar não só a nós, mas a multidões. Se conectarmos isso ao cenário geral da narrativa do autor,
a gente chega a uma afirmação que é, no mínimo, ousada e que complementa muito bem essa questão dos milagres. Qual afirmação? O livro destaca uma citação do Evangelho de João, pouco antes de Jesus ser crucificado, onde ele diz aos seus seguidores que quem cresce nele faria obras maiores do que as que ele mesmo fez. Nossa, essa é uma declaração que costuma deixar muitos leitores e até estudiosos perplexos. Com certeza. E o autor dedica uma atenção muito especial a ela na construção de toda essa tese da prosperidade eterna. A grande pergunta que me veio à mente ao ler, e que a obra tenta responder, é: por que maiores? Se Jesus curou doentes crônicos e até ressuscitou pessoas dos mortos, o que um ser humano comum poderia fazer que fosse maior que isso? E a resposta do livro é brilhante, porque essas obras maiores não são sobre fazer milagres mais teatrais ou espetaculares. Não é sobre levitar ou abrir o mar. Exato. O argumento de Bringente é que não se trata de intensidade pirotécnica, mas de extensão. Como assim extensão? Pense bem, enquanto Jesus estava na Terra, o ministério dele estava limitado fisicamente a um corpo humano operando em uma pequena faixa de terra lá no Oriente Médio. Restrito ao tempo e ao espaço. Perfeito. Mas a partir do momento em que o Espírito Santo passa a habitar em milhões de crentes espalhados pelos 5 continentes ao longo de milhares de anos, a obra simplesmente explode em escala. É uma democratização total do poder espiritual. Total. O texto apresenta isso como uma capacitação suprema. Pessoas comuns, de todas as esferas da sociedade, recebendo poder para continuarem a missão divina diariamente. A verdadeira prosperidade também envolve esse empoderamento para o serviço. Então, expandindo o impacto do amor, do perdão e da justiça pelo mundo afora de forma simultânea. Falou tudo. E isso nos leva diretamente a como esse reino se expande. Mas antes, deixa eu mudar nosso cenário aqui mais uma vez. Agora para uma representação luminosa e acolhedora de uma cidade dourada. A Nova Jerusalém. Uau, belíssima imagem! Tem tudo a ver com as parábolas do reino que o autor explora tanto. Sim, ele cita bastante a parábola da pérgola de grande valor e do tesouro escondido no campo. A visão trazida pela obra é que o reino de Deus nem sempre chega com trombetas e holofotes, não é? Ele cresce de forma silenciosa. Silenciosa e invisível. De dentro para fora. Do mesmo jeito que um pouquinho de fermento leveda toda a massa de um pão sem fazer barulho. E essas parábolas deixam muito claro que esse reino tem um valor tão incalculável que justificaria sacrificar absolutamente tudo mais que a gente considera importante para obtê-lo. E é exatamente nesse ponto da discussão sobre o valor incalculável do reino que o livro lança uma das revelações teológicas mais profundas de toda a sua tese. E qual seria? De acordo com a análise de Bringente, há um grande equívoco na forma como muitas vezes se pensa sobre a eternidade. Para ele, fundamentado no texto do Evangelho de João, capítulo 17, a eternidade não é um evento cronológico. Não é algo que a gente fica esperando no futuro. Não mesmo. Não é algo que simplesmente começa a contar depois que o monitor cardíaco apita e o coração para de bater. A vida eterna começa no instante exato em que a pessoa passa a conhecer a Deus intimamente. Isso muda tudo, porque puxa a eternidade para o agora, para o tempo presente. Exatamente. A prosperidade eterna deixa de ser apenas uma pólice de seguro contra o inferno para o além-túmulo e passa a ser uma realidade espiritual. Uma realidade que é vivida na segunda-feira de manhã, no meio do trânsito ou durante uma reunião de trabalho difícil. Perfeito. É o eterno no ordinário. Essa ideia de trazer a eternidade para o agora culmina em um dos pontos que mais me chamou a atenção na leitura, que é a perspectiva que o autor traz sobre o livro do Apocalipse. Ah, o Apocalipse. O livro mais mal compreendido de todos. Sem dúvida. Geralmente, quando ouvimos a palavra Apocalipse, a gente já pensa em meteoros caindo, zumbis, guerras nucleares, destruição global, aqueles filmes catástrofe de Hollywood. É um termo que a cultura pop associou a muito medo e pânico. Mas a obra vira isso de ponta cabeça. Ela apresenta esse último livro da Bíblia como uma verdadeira aventura de esperança, focada puramente na revelação de Jesus. Isso levanta uma questão importante que é abordada com bastante profundidade pelo autor.
Por que tantas pessoas temem o fim dos tempos? É uma ótima pergunta. O autor entra naquilo que os teólogos chamam de escatologia, que, de forma bem simplificada, é o estudo dos eventos dos últimos dias. E o que o livro de Bringente faz com maestria é desmistificar aquelas imagens assustadoras e decodificar os símbolos. Tirar aquele véu de terror. Sim. Segundo a leitura dele, o Apocalipse é, na sua essência mais pura, um livro de imensa esperança, vitória e consolação para aqueles que enfrentam o sofrimento no mundo atual. Ou seja, ao invés de focar nas feras e nas bestas assustadoras, o autor foca em quem está no controle da história. Perfeito. A obra apresenta Jesus ali não apenas como o juiz cósmico, implacável, mas primariamente como o amigo fiel e o cordeiro que já venceu a batalha. E sobre o nosso cenário atual aqui, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, essa cidade dourada e pacífica que estamos vendo agora no nosso fundo virtual, é descrita no livro não como um lugar monótono nas nuvens onde todo mundo fica tocando harpa para sempre. É a restauração final e definitiva de todo o universo. Isso. O texto frisa passagens belíssimas de que é o lugar onde o próprio Deus enxugará toda lágrima, onde não haverá mais morte, nem luto, nem dor. E tem a questão da árvore da vida também. Bem lembrado, a famosa árvore da vida, que no livro de Gênesis havia se tornado inacessível à humanidade lá no Éden depois da queda, estará novamente no centro da cidade, disponível para curar todas as nações. De que está tão machucada e dividida hoje. Então, o que tudo isso significa? Excelente momento para a gente amarrar tudo. Sim, para amarrarmos todos esses conceitos e fecharmos a nossa imersão nas ideias de Márcio Bringente, podemos resumir que a prosperidade eterna é muito mais do que ter boletos pagos ou sucesso na carreira corporativa. Na visão desenvolvida nessas obras, é uma mudança existencial completa, de raiz. Os textos argumentam repetidamente que se trata de uma transformação profunda, como a da borboleta, que ocorre de dentro para fora através da ação do Espírito Santo. É uma riqueza que se torna visível em atitudes diárias, num caráter pacífico, num propósito de vida inabalável. E numa comunhão tão íntima com o divino que a eternidade já começa a ser experimentada aqui e agora, resultando na capacidade prática de ser um agente de alívio e de transformação no mundo. E ao pensarmos sobre a aplicação prática de tudo que esses livros propõem, o impacto no nosso cotidiano é imenso. Afeta diretamente quem nos ouve, não é? Completamente. Ao redefinir o próprio conceito do que é ser próspero, o autor argumenta que as pessoas podem finalmente ser libertadas. Libertadas daquela ansiedade paralisante do desempenho constante. Da comparação exaustiva nas redes sociais e daquela corrida sem fim por bens que são perecíveis. O foco de quem abraça essa visão de prosperidade eterna passa a ser o acúmulo dos chamados tesouros no céu. Que na prática diária se traduzem em atitudes muito terrenas. Amar o próximo com genuinidade, exercer a compaixão ativa e manter um caráter íntegro mesmo quando ninguém está olhando para você. A conclusão da obra é que essa é a única jornada que oferece uma riqueza profunda, segura e perene. Uma paz sólida. Exato. Uma paz que o mundo externo, com todas as suas flutuações de mercado, fofocas e crises globais, simplesmente não tem como dar, e muito menos como tirar. É uma leitura que definitivamente nos arranca do piloto automático e desafia as nossas prioridades mais arraigadas. E para encerrar a nossa análise aprofundada de hoje, deixe um pensamento instigante para ecoar enquanto cada pessoa que nos acompanha segue com o seu dia. Uma provocação final. Isso. Se a verdadeira prosperidade eterna começa exatamente onde estamos agora, com essa atualização do nosso software mental e do nosso coração, como as pequenas interações mundanas que teremos ainda hoje mudariam? Aquela conversa rápida no corredor? Sim, a conversa no corredor, o atendimento na padaria, aquele e-mail difícil de responder. Como tudo isso mudaria se tratássemos esses momentos não como distrações chatas do nosso sucesso pessoal, mas como o próprio palco onde a eternidade já está acontecendo. É uma perspectiva que transforma o ordinário em sagrado. Fica a reflexão para reavaliarmos qual é, afinal de contas, a nossa verdadeira definição de abundância.
Em nome de toda a equipe, agradecemos imensamente por nos acompanhar nesta imersão. Até a próxima exploração!